Ligações químicas, iônica e covalente. Até agora, nós já vimos a regra do octeto. Ela nos mostra que os átomos se ligam uns aos outros para se estabilizar, o que acontece quando eles ficam com 8 elétrons na camada de valência, exceto ao hidrogênio, por exemplo. E a gente viu também que alguns átomos compartilham elétrons, alguns átomos doam elétrons e alguns átomos recebem elétrons. E para cada situação dessa, a gente tem um tipo diferente de ligação. Por exemplo, hoje nós vamos ver a ligação iônica e a ligação covalente. Algumas diferenças entre elas é que a ligação iônica acontece entre íons de cargas opostas, através de doação de elétrons. Por exemplo, na ligação entre o sódio e o cloro, o sódio doa um elétron para o cloro, o que faz com que o sódio se transforme em um íon de carga positiva, que a gente chama de cátion, e o cloro se transforme em um ânion, que é um íon de carga negativa. Já nas ligações covalentes, o que acontece é o compartilhamento de elétrons, e isso normalmente acontece entre ametais, por exemplo, na molécula de água, onde um oxigênio compartilha um par de elétron com um hidrogênio e outro par de elétron com outro hidrogênio. Aí, para a gente pensar, nas ligações iônicas acontecem a doação de elétrons entre cátions e ânions, e isso faz com que a gente observe um fluxo de elétrons entre esses átomos. E como a gente pode identificar uma ligação iônica? Através da eletricidade. Mas como assim? Então, para que haja uma condução elétrica, é necessário que haja o fluxo de elétrons, como comentamos anteriormente. E isso é uma forte característica de ligação iônica em uma solução. No experimento a seguir, temos que observar o que acontece em uma solução que contém apenas água, em seguida sal e depois com açúcar. Primeiro foi colocado um circuito em um recipiente que só tinha água. Logo em seguida, repetiu-se o processo, mas com a adição de sal na solução. E por fim, o experimento foi repetido com uma solução de água e açúcar. Então, a gente pôde perceber que para acender uma lâmpada precisou de uma fonte de energia. E isso foi possível notar que só na solução com sal que foi capaz de acender a lâmpada. E o que seria formado o sal para tal ação? Bom, o nosso sal de cozinha, ele é o resultado de uma ligação iônica entre sódio e cloro. Então, a gente pode concluir que entre as 3 soluções utilizadas, a solução com sal era a única que resultava em uma ligação iônica, enquanto a água pura e o açúcar são resultados de ligações covalentes. Então, a gente pode finalizar que substâncias formadas por ligações iônicas, quando dissolvidas em água, liberam seus elétrons e, consequentemente, permite o fluxo de corrente elétrica, o que faz com que a lâmpada acenda. E por hoje é só.